voltando na resolução. Então, V, ele não falou. Mas como ele só abre o recipiente e fecha, o volume ele vai ser o mesmo, provavelmente depois. Então, eu vou só chamar de V, ok? Então, é um volume V igual a N, só que o N, eu vou chamar o seguinte, eu vou usar isso aqui, tá? Então, eu vou colocar, ao invés de N, eu coloco massa da amostra, é a massa inicial. Vou chamar de M. E a massa molar, eu vou chamar de MM. Vezes R, vezes a uma temperatura, que eu vou chamar aqui ó, de V, porque ele não diz, e vou chamar de T, a uma temperatura que ele não disse também. O professor ele não disse nada nessa questão. Disse sim. Ele disse que a pressão é 5 atm. Isso já mudou a cara do gás, ok? Aí, esse gás, ele é submetido à segunda situação, onde a pessoa abre o recipiente. Aí, quando ela abre o recipiente, ele vai ter uma nova pressão, que eu vou chamar de P2. O volume do recipiente, gente, não mudou. Imagina um pote que tu destampa e depois tampa. O volume do pote continua o mesmo, ou seja, o volume de gás ali dentro é o mesmo, só que uma parte do gás foi embora. Tudo bem? Então, eu vou chamar isso de V. O N, agora sim, quando eu vou para o N de novo, essa massa aqui, ela é 1/5 da massa inicial, ou seja, eu vou colocar 1 sobre 5 de M dividido pela massa molar. A massa molar, ela é invariável, porque é do gás, é a identidade dele. Então, vamos supor, a massa molar, tinha oxigênio lá dentro, ok? A massa molar do oxigênio continua sendo a mesma. O que mudou foi a massa da amostra. Ela é 1/5 menor, tá? R continua e T. Olha lá, gente. Aqui tá a jogada, tá? Todo mundo que é constante, eu vou isolar, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que está aqui. Esse 1/5, eu vou passar para o outro lado da minha equação 2. Então, a minha equação 2 vai ficar P2V dividido por 1/5 é igual a MM vezes R vezes T. Aí, veja, o que é isso? MMMRT é exatamente esse lado aqui da minha equação. Então, eu vou pegar o lado da primeira equação e jogar todo para lá. Vai ficar P2V 1/5. Lembrando que esses parâmetros eles só são assim porque eu disse que ele pretende ficar com o mesmo volume e a mesma temperatura. Não houve mudança, foi só abrir e fechar a tampa, tá? E aí, vamos lá. Igual a 5V. Preste atenção. Eu vou pegar este 5 e jogar lá para o outro lado. Ele estava dividindo, ele vai multiplicando. E esse V, ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí vai ficar P2 igual a 5V vezes 1/5 dividido tudo por V. Aí V de cima corta com V de baixo, 5 de cima corta com 5 de baixo, e o P2 é igual a 1 atm. O professor vai ficar dando cortes em tudo aí? Vai. Tu sabe que tua questão tá certa quando tu sair cortando os caras. Quando tu montar certo, vai dar certo de tu sair cortando a galera. Mas sempre vai dar um? Não. Então, veja. Por uma questão lógica... vamos lá. Lógicas de Rafael. Se eu diminuir a pressão em 5, eu vou diminuir a massa em 5. O Rafael responderia assim. Diga lá, faria ou não faria, Rafael? Faria mesmo. Pois é, mas isso só é verdade porque tu não mexeu na temperatura. Se tu mexesse na temperatura, já era o raciocínio, é da cagada. Fechar a prova só assim, tu vai ver.
Calma, calma. Se a equação de Clapeyron, se for um exemplo do abrir e fechar de um pote, tu tá certo. Agora, se for uma coisa um pouco mais elaborada, tipo, o cara abriu o pote e congelou o que estava lá dentro. Ih, rapaz, aí a coisa diferente. Um exemplo. Sabe aquela vasilha de sorvete que tem feijão que tu deixou na geladeira? Nossa, não faz isso. Pois é. Lá dentro tá o feijão, uma temperatura... Tem gás ali dentro, certo? Então esse gás está uma temperatura baixa. E lá dentro da geladeira, como a temperatura estava mais baixa, também vou estar uma pressão menor. Quando eu tiro o pote da geladeira e destampo, ao mesmo tempo tu tá mexendo na pressão, na massa e na temperatura. Então ali é um caso onde não daria certo a hipótese daí do Rafael, ok? Mas o caso onde eu não mexo a temperatura, onde a coisa é tão rápida que não dá tempo de mexer na temperatura, isso dá certo. Tá beleza, gente? Tranquilo? Então, dá o print na tela aí, que aí depois tu vai passar a linha. Lembrando que essa questão tá lá na página 21. Já foi, rolou? Então, vamos para a próxima. Questão 2. Em um recipiente contém 100 litros de um gás ideal sob a pressão de 10 atm e a temperatura de 227 graus Celsius. Eu acho que eu vou passar até essa na prova. Considere a massa molar de 2 gramas e a constante do gás de 0,082. A massa de gás contida no recipiente é a letra A. A B, o número de moléculas contidas no recipiente. E letra C, o volume do gás que o gás poderá ocupar após ser transferido para um outro recipiente com a pressão de 1 atm a 0 graus Celsius. Toma, moleque, essa daí a gente vai até o fim da aula resolvendo ela. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, os dados iniciais. Os dados iniciais, ele me dá um volume inicial, ele dá uma pressão inicial e me dá uma temperatura inicial. Vamos transcrever isso para o nosso quadro. Então, meu volume inicial, ele é um volume de 100 litros. A minha pressão inicial, eu já esqueci porque eu tenho Alzheimer, né? 10 atm. Tô brincando, gente, eu não tenho Alzheimer, pelo amor de Deus. Daqui a pouco estão fazendo vaquinha na internet. Temperatura inicial, 227 graus Celsius. Opa, probleminha aí, né? E aí ele diz que ele tem uma massa de amostra de 2 gramas. Égua, não, peraí, tô fazendo besteira. Massa da amostra, ela é de 2 gramas. Massa da amostra, 2 gramas. Opa, é a massa da amostra? Não. É a massa molar. Desculpa, deixa eu apagar aqui. Conhecendo gases, gente, ele está falando do gás hélio aí. É a massa molar do hélio, que é 2 gramas. Ok? Então, massa molar de 2 gramas. Se vocês não entraram, vocês vão ver que com Daniel, vocês devem fazer umas questões muito parecidas com essas. E aí a letra A, ele está perguntando o que mesmo? Ele está perguntando a massa de gás contida no recipiente. Vamos lá. Então eu vou para a equação de Clapeyron. P. Vou apagar aqui. De borracha. Então vamos lá. PV igual a N RT. Aluno é um bicho complicado. O aluno só aprende com frasezinha, né? Você tem frase para essa daí? Bom, tem duas, né? Tem a frase dos românticos, né? Tem frases dos caras que são da vida louca. Então, frase romântica, né? Por você nunca rezei tanto. Frase dos vida louca.
puta velha não rejeita tarado, né? Então, você decora do jeito que você achar mais conveniente. Eu prefiro utilizar como equação de Clapeyron. PV igual a NRT, pronto, acabou. Não tem papo de frase, não. Ok? Então, vamos lá. Só um outro detalhe. O N, ele vai ser... Ah, tá, ele deu também o R, né? Nessa questão. R é 0,082 ATM vezes litro por mol. Ixi, Kelvin. N vai ser a massa da amostra dividido pela massa molar. A gente está feio. Relevem, hora do almoço já, a gente já está nos últimos estágios. Meu filho, olha só uma coisa. Tá vendo essa constante aqui em ATM litro mol Kelvin? Pois é. Essa temperatura aqui ela precisa estar em Kelvin, mas ela está em Celsius. Então eu vou transformar para Kelvin. Eu nem lembro mais como faz isso. Claro que tu lembra, criatura. É fácil. Soma com 273. Uma coisa. 227. Tá. Soma com 273. Ok? Então você vai pegar 227 e somar com 273. Se a matemática não está equivocada, isso dá 500. Ok? Beleza. Todo mundo entendeu qual foi a jogada aqui? Inclusive a Giovana, que pegou o barco andando. Ai, cadeira. No começo do ano, nós falamos de escalas termométricas e a escala usual científica, desculpa, a escala oficial científica é a escala Kelvin. Então, toda vez que tiver em Fahrenheit ou Celsius, você vai ter que converter para Kelvin. Professor, vai ficar vindo Fahrenheit, a não ser que você se mude para os Estados Unidos, né? A nossa linguagem de temperatura é em Celsius. Só que, do ponto de vista científico, é Kelvin, ok? Beleza. Há uma aplicação disso daí, gente. Vocês sabem que o Enem vai ser em maio, né? Então, eu arriscaria falar sobre, já que a gente vive esse cenário de pandemia, alguma coisa, se for elaborado, questões e tal. Inclusive, já caiu no Enem sobre temperaturas de armazenamento de vacinas. As temperaturas normais são 8 graus Celsius. Em Kelvin, ele tem um valor de medição ali, ok? Então, se vocês forem curiosos e já fizerem a continha em casa, né, vocês já nem vão fazer essa conta no Enem. A vacina é armazenada a menos 8 graus Celsius. Mexe aí para Kelvin, então vai ter 200 e sei lá, alguma coisa aí. Beleza, gente? Então, vamos lá. Então, fazendo a continha aqui, bora montar aqui a equação de Clapeyron para o meu problema. Então, fica pressão de 10, volume de 100. N é a massa da amostra dividido pela massa molar. Então, como eu sei a massa molar, eu vou descobrir a massa da amostra. Então, vou colocar aqui, ó, massa da amostra. A massa molar que ele deu foi de 2 gramas. Vezes o R, 0,082, vezes a temperatura, que é 500. Aí, olha só como é que vai acontecer. Tá todo mundo multiplicando aí, minha gente. Então, se tá todo mundo multiplicando, eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Corto o zero do 500 com o zero do 100. Vai ficar 10, tá? Pego esse 2 e jogo lá para o outro lado. Então, vai ficar 10 vezes 2. Beleza? Aí, desse lado, vai ficar... deixa eu apagar aqui. Embora a ordem dos fatores não altere o produto, mas eu quero deixar organizadinho. Então, vai ficar a massa da amostra vezes 0,082 vezes 5. Ok? Gente, esse 5 ele passa dividindo. Ou pode multiplicar aqui com 0,082. Eu vou pegar e vou dividir aqui, certo? Então, 10 vezes 2, 20. 20 dividido por 5
é igual a massa da amostra vezes 0,082. A única coisa que vai perturbar a vida de vocês é essa constante aqui, 0,082. 20 por 5 dá 4, então a massa da amostra vai ser 4 dividido por 0,082. E agora, como não tem jeito, chegou aí, se tu conseguiu manipular os números para chegar até aí você vai lá para a calculadorinha. Então, calculadora sempre presente aí, vai ter que estar presente na hora da tua prova, ok? Professora, posso usar a calculadora na hora da prova? Eu não vou estar nem olhando, cara. Pode. E no Enem? Não pode. No Enem, eles vão arredondar isso daí, gente. No Enem, provavelmente, já vão te dar um valor que seja fácil de tu eliminar o 0,082. O livro, ele não refresca. M vai ser 4 dividido por 0,082, que vai dar 48,7 gramas. Ou seja, isso aqui é aproximadamente 50 gramas. Ok, gente? Aproximadamente 50 gramas. Mas aí eu vou colocar aqui o exatamente. Exatamente 48,7. Tá? Então, é da bagunça, meu filho. Hoje eu caprichei na bagunça. Tira o print aí para a gente resolver a letra B. Já tirou o print? Podemos passar para B. Eu vou apagar essa bagaça todinha aqui para ir para B. Tô procurando aqui o Instagram do Fred. Vamos lá, para B. Então, vou apagar. E eu não sei o que ele pede na B, né? A B, ele quer saber o número de moléculas contidas no recipiente. Aí, gente, aí vem uma quase lógica novamente aí do Rafael. Vou apagar aqui todo o slide. Ó, 48,7 é a massa da amostra, né? Então, 48,7 gramas é a massa da amostra. Tudo bem? Vamos lá. Se eu tiver... Ele perguntou quantas moléculas tem, certo? Quantas moléculas tem? Então, veja bem, ele diz que a massa molar é de 2 gramas, ou seja, vamos para o número de Avogadro. Quando eu tenho 602 sextilhões, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, elas juntas pesam ou tem uma massa de 2 gramas. E eu quero saber quantas moléculas eu tenho quando a massa for de 48,7 gramas. É só isso, gente. Uma regra de 3, tá? E aí eu vou cruzar, né? X aqui, né? Vai ficar a mesma coisa que 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 48,7 igual a 2x, tá? Esse 2 vai passar para o outro lado depois. E aí, gente, não tem escapatória mesmo. É conta com calculadora. Vocês não são mutantes, vocês não são X-Men para poder chegar a esse resultado sem calculadora, ok? Embora a gente tenha o João aí, né, que é a nossa calculadora humana. Eu não vou te mandar fazer conta, João. Então, 6,02 vezes 48
0,7. Vocês notem aí que eu vou deixar a potência do lado de fora. Não é necessário você mexer com a potência, ela fica. Okay? Porque a ordem de grandeza é a mesma. Aí vai dar 293,174. Não arredonda essa parada aí? Ainda não. Vezes 10 a 23. Vai ter que ser maior que um mol, né? Porque um mol tem só 2 gramas. Vezes 2x. Esse 2 ele vai passar para cá, minha gente, dividindo. Então, isso aqui vai ser igual a x. O x vai ser, então, o seguinte, né? Pega esse valor, divido por 2, aí eu vou ter 146,587. Então, vou colocar 146,59, vou arredondar, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou seja, é molécula pra caramba. Ok, gente? Tranquilo? Beleza. Gente, se eu te falar que a distribuição de carga viral da Covid-19, ela obedece à equação de Clapeyron, vocês acreditam nisso? Não falar nada. A distribuição de carga viral, ela é... Na verdade, o vírus, ele é um sistema, o sistema de dispersão viral, ele é um sistema muito idêntico ao sistema dos gases perfeitos. Tanto que os simuladores, eles tratam uma partícula de coronavírus como uma partícula de gás. Embora a dispersão seja por aerossol, que é um pouquinho mais massivo do que o gás, a gente considera a matemática e ela bate. E aí eu posso, por exemplo, obter projeções de número de óbitos, contágio e tudo mais, porque para o contágio tem que ter uma carga viral, para ser um contágio efetivo, para não ser efetivo. Inclusive, para o estudo da vacina, de questão de ataque e diminuição de carga viral, de população viral, eu tenho que utilizar os princípios da termodinâmica, gente. É por isso que eu estou andando bem devagarinho, porque é uma área muito importante. Você entender, você mastigar isso daí durante anos, e dependendo da área, principalmente o cara que vai fazer biomedicina, ele vai ver muito isso. Mas vamos lá. Então, a gente já sabe o número de moléculas. Vamos para dar o print aí. Vou te dar um minutinho para bater o print. Faltam 3 para a gente acabar a nossa aula. E vamos para a letra C dessa daí. Eu creio que você já bateram o print. Opa, falhou aqui. Deixa eu ler logo a letra C, né? Eu já esqueci o que ele quer na C. O volume de gás, o volume que o gás vai ocupar totalmente se for transferido para um outro recipiente que tenha um ATM. Bom, vamos lá. Então, ele quer um novo volume. Mas aí, o que vai acontecer? Preste bem atenção aqui. Agora vem uma jogada de mestre. Que se tu for, sei lá, meio perturbado da vida e quiser ficar fazendo conta, tu vai fazer conta pra caramba. Ok? Por quê? Porque ele não te deu quanto é o N. Certo? Primeiro eu vou ter que achar o N, depois multiplicar para o R. Não faz isso, não faz isso. Vou te ensinar como é que tu vai fazer toda vez que ele falar desse tipo de processo de transformação. Deixa eu apagar aqui tudo. E vamos partir do zero. Quando ele mudou o gás, olha lá, e isso daí vai ser fundamental depois. Ele estava com 100 litros a 10 atm, a temperatura lá de 500, né? Aí ele pergunta qual o novo volume esse gás vai ocupar, se ele for transferido para um outro recipiente, com a pressão de 1 atm a 0 graus Celsius. Ou seja, eu mudei pressão e temperatura, vou mudar volume por consequência, por tabela, certo? E aí eu volto lá. Eu tenho a seguinte condição, P1 de 100. 100? Não, é o V1 que é 100. P1 é 10.
Então, tenho 10 ATM. Eu tenho um V1 de 100 litros. E eu tenho um T1 que eu já vou colocar de 500 Kelvin, 500K, ok? Esse volume aí, essa temperatura, embora ele deu 227, eu já transformo, somo com 273, vai dar 500, tá? E aí eu vou passar por uma condição de P2, V2, T2. Esse T2, ele diz que é 0 graus Celsius. Transformando para Kelvin, é 273K. Ok? Vou botar entre parênteses. 0 graus Celsius. Entre parênteses. 227 graus Celsius. O volume ele quer saber. E a pressão, gente, ele baixou, se eu não me engano, a pressão para 1. Então, de 10, caiu para 1 ATM. Então, vou colocar aqui, ó, 1. Antes de jogar números, eu vou te dizer o seguinte. A primeira equação, você tem P1, V1, N, R, T1, tá? A segunda equação, tu vai ter P2, V2, N, R, T2. Olha lá. Eu não posso igualar essas equações a partir do NR. Eu não preciso resolver o NR. Porque, olha, se eu jogar para o outro lado, P1, V1, T1 igual a NR. Aqui embaixo, P2, V2, T2 também é igual a NR. Ok? Tranquilo? Então, se eu tenho isso daí, eu posso igualar as duas equações em P1, V1, T1, P2, V2, T2. Sem querer, eu cheguei no que a gente vai chamar no próximo encontro de equação geral dos gases. Isso que eu saí porque o meu celular vai descarregar. Ok. Giovana saiu. Bom, e aí os demais? É o seguinte. Tira o print dessa tela. Eu vou apagar uma parte dela para nós podermos resolver o resto da questão. Ok? Então, chegamos aqui nessa equação que vai resolver meu problema de uma vez por todas. Tá? Então, print na tela. Um minutinho aí. E depois eu vou... Vamos lá, vou apagar a parte que eu não vou precisar, que é essa. Oh, caramba, apagando até o que eu ia precisar. Então, bora lá continuar a resolver nosso problema, que é T1, né? Então, quem é que vai ser P1? Olha só, P1 é 10, V1 é 100, T1 é 500, P2 é 1, V2 eu vou achar, T2 é 273, ok? Então, deixa eu colocar aqui, ó, 273. Vamos lá. Eu corto logo o zero daqui, com zero daqui, com zero daqui, com zero daqui.
vai ficar 10 dividido por 5 vai dar 2, né? Então, vamos lá. Sobra desse lado somente 2, tá? Então, dividir, e deu 2. Igual a 1 vezes o V2. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou logo multiplicar 273, passa para cá, vezes V2. Então, o meu V2, ele era 100 litros e agora ele vai passar a ser 273 vezes 2, que vai ser de 546 litros. Ok, gente? Então, por hoje é só. Dá o print. É só, mas demorou pra caramba essa questão só, aí, né? Isso que eu falo, só. Ó. Então, a gente vai até equação de Clapeyron na prova, tá? Não vou colocar a lei geral dos gases. Isso daí eu resolvi por um assunto que eu não deveria ter entrado, que é a lei geral dos gases. Mas aí eu vou colocar vou na segunda-feira começar, na quinta-feira, aliás, eu vou começar a revisão. Vou fazer a revisão, claro, só tem quinta com vocês. Então, primeiro horário, os tópicos das 5 primeiras. Segundo horário, o tópico das últimas. O último horário, aliás, é os 5 últimos. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vão almoçar. Não vão para casa. Vocês já estão em casa. Vão só almoçar, beleza? Com fome já. Falou, galera. Tchau, tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.